Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui com a nossa live, né? Hoje estamos aqui representando o culto dos homens, né? Que a gente faz ultimamente uma vez por mês na nossa congregação. Estamos aqui conosco nosso irmão Michael. Boa noite, meu querido. Boa noite, tudo bem? Que a graça de Deus venha alcançar cada coração. Estamos aqui para falar a palavra desse Deus vivo, o qual tenhamos fé para alcançar a nossa salvação. E sou muito grato de estar aqui, agradeço a Deus pela oportunidade, né, primeiramente, de falar da palavra dele, que não é fácil. E vamos lá. Amém, amém. O tema dessa noite, meus queridos irmãos, a gente vamos levar os irmãos a redescobrir a fé, né? Nosso tema é sobre a fé hoje, né? E de que maneira estamos vivendo hoje, né? Se é através da fé, ou estamos vendo muitas coisas aí deixando o vento levar, né, a nossa fé por qualquer coisa, né? Por qualquer notícia, por qualquer caso de televisão, né? Por essa notícia do Covid aí que está abalando o mundo aí, né? Abalando a fé de muitos, né? Eu gostaria de começar com os irmãos no livro de Hebreus, né, 11:1, que se fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê, né? A fé não realiza sonhos, meus irmãos, né? A fé não está ligada em benefício próprio, eu creio nisso. A fé não é simplesmente trazer o seu milagre, tá? Mas a fé é confiança em Deus, e não só sentimos, mas sabemos que Ele está, né? A fé é saber que Deus está, a fé é saber que Deus é, a fé é acreditar. Não podemos simplesmente basear nossa fé, trazer para conquistar nossas bênçãos, né? A sua fé é tão forte, meu querido, quanto a prova que você está passando hoje no momento, como essa luta, como esse Covid, como as dificuldades do trabalho, né, que muitos estão sem trabalho, né? Vamos se basear hoje, vamos se redescobrir a nossa fé hoje, através de temas. Vou estar passando por irmão Michael aqui, ele vai estar falando algum tema a respeito da fé para nós, depois eu volto aqui para mim estar falando com os irmãos também. Então, o tema que eu levantei aqui hoje, né, ele está em Isaías 53:4, e fala, né, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu quero deixar uma palavra hoje nesse sentido do Covid, sobre essa doença que tem afligido várias pessoas, que Ele já levou sobre si toda a dor, todo o sofrimento. Então a gente tem que depositar nossa fé em Deus, porque assim, eu tenho vivido nessa fé, que assim, graças a Deus, essa doença não me atingiu e nem vai me atingir, porque eu vivo nessa fé. Então se Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, por que a gente temos que ficar com todo esse temor sobre esse Covid? Não há necessidades, porque sim, a palavra ela é viva, a palavra ela é clara, ela é eficaz sobre cada vida. Então, se você tem a sua fé em Deus, deposita sobre Ele que tudo vai dar certo. Não precisa você ficar sofrendo, angustiado ou reclamando da vida. A gente tem que depositar a nossa fé em Deus, porque só assim vamos sobreviver a esse caos. E logo, logo estaremos todos juntos na casa de Deus, louvando e agradecendo a Ele por todo agradecendo por tudo, né? Por estarmos vivos, por estarmos na presença dEle, porque a graça dEle tem nos alcançado. Então, assim, eu achei interessante esse termo, porque a Bíblia fala, né? Levou sobre si. Levou sobre si todas as enfermidades. Então, assim, nossas enfermidades. A gente tem que agradecer. Que eu fico pensando assim, nós como cristãos temos que ser exemplo da presença de Deus. A gente tem que perseverar, a gente tem que lutar, tem que correr atrás dos nossos objetivos, só que depositando sobre Ele a nossa fé, porque sem fé a gente não alcança nada. O irmão está falando sem fé a gente não alcança nada, né? Estou aqui no livro de Hebreus 11:6, fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que buscam. Então não tem como agradar a Deus sem fé, meu querido. Não tem como agradar a Deus. A gente vê na Bíblia, tem vários relatos que falam sobre a fé, né? Mas de maneira nenhuma, meu irmão, de maneira nenhuma você se consegue chegar a Deus sem ter fé, né? Você tem que acreditar no impossível, né? Acreditar naquilo que você não vê, né? Eu vou estar gostando de compartilhar com os irmãos aqui um versículo que fala sobre o cego Bartimeu, né? Que de maneira que o cego Bartimeu tocou em Jesus, né? Eu analisando as escrituras, meus irmãos, deixou bem claro que o cego Bartimeu tocou em Jesus pela fé, né? Foi o que moveu o coração de Jesus ali, foi pela fé, né? Porque de maneira nenhuma ele teria condição se não fosse pela fé chegar até Jesus. O que fez ele clamar a Jesus foi a fé, foi o crer, né? Crer que Deus mudaria a situação dele em qualquer momento, né? E ele acreditou naquilo lá e aconteceu, né? Tanto que ele diz assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você vai em um relato, ele disse assim, ó. Ele disse: você, Jesus, é a base, é a raiz, ele dizendo isso aí, né? Aquilo que eu, cego, consigo ver, né? Ele deixou bem claro, né, que Jesus era a base, era a raiz, né? Que ele, cego, conseguiu ver, né? Conseguiu enxergar, né? E pela fé teve compaixão dele, Jesus, né? E a vitória de um homem, meu irmão, não se conquista como dinheiro, porque o dinheiro não é referência, meu querido, de maneira nenhuma, né? Dinheiro não é bênção. Bartimeu tocou em Jesus porque ele ativou a chave necessária, né? Para chegar até Jesus, que é a fé, né? Ele acreditou, né? Que ele poderia ver, né? Que poderia haver mudança, né? Ele clamando a Jesus, né? E através da fé dele houve essa mudança, né? No livro de Mateus, irmão Miquel, o livro de Mateus ele fala da seguinte forma: que em Jericó Jesus curou 2 cegos, né? Mas no livro de Marcos e Lucas se concentram simplesmente na narrativa de apenas um deles, né? Do cego Bartimeu, né? Filho de Timeu, né? Que creu que Jesus não apenas em palavras, né? Mas creu que Jesus é real, né? Que viu, mas poder sentir e receber a sua cura pela fé. Ele pôde sentir e receber a cura dele pela fé, né? Ele, mesmo sem enxergar, ele sentiu a fé dele, ele viu que a fé dele poderia mover montanhas, meu querido, né? E ele tocou até lá. Vou estar passando por mão. Miquel, pode dar continuamento na sua leitura, meu irmão, que eu acabei interrompendo, mas vamos voltar lá. Tranquilo. Eu preparei alguma coisa, conversando com Deus assim, e Ele tem falado, porque assim, nós cristãos temos que ser exemplo. Sim, primeiramente. Temos que dar exemplo e viver o exemplo. O que acontece é que muitos não vivem o exemplo. Não vivem o exemplo. Tentam dar o exemplo, mas não vivem o exemplo. E isso tem afastado as pessoas de dentro da igreja. Porque ela não vê o exemplo verdadeiro dentro da igreja. Então assim, em 1 Pedro 2,18 fala sobre a vida exemplar cristã. E a gente tem que viver essa vida pela fé, porque não é fácil, porque todos sabem a dificuldade que é de você ter no seu dia a dia. Você enfrenta várias tribulações, várias situações no qual tentam afastar você da presença de Deus. Então, o fato de você ser exemplo, viver o exemplo, você já está vivendo pela fé. Já está vivendo pela fé. Porque você tem que se desdobrar e buscar a presença de Deus a todo instante. Então, assim, é uma coisa muito, muito legal, assim, que eu escrevi algumas coisas, mas aqui, ó, vou ler o versículo, 1 Pedro 2,18 até o 25. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente
se for bom e cordato, mas também ao perverso. Aqui esse Senhor não é Deus. Esse Senhor, ele pode ser o seu chefe, o seu líder. Então Deus fala, você como cristão, nesses tempos de dificuldades, você tem que ser submisso e acatar aquilo que o seu chefe, o seu líder está te passando. Você como cristão, você tem que dar exemplo ao próximo. Se o seu chefe é um cara muito ruim, você tem que abaixar a sua cabeça e entregar a Deus, porque Deus vai resolver o seu problema. Não adianta você ficar murmurando, reclamando, vai resolver isso. O que na sua vida? Através da fé, né? Haverá mudança no chefe, né? Com certeza, eu creio também. Porque aqui Deus fala, se você viver o Evangelho e ser o exemplo, viver o exemplo, aquela pessoa que não crê em Deus, que não acredita em Deus, ou aquela pessoa que tem um coração amargo e algumas coisas demais, se você for o exemplo e viver o exemplo, ela vai ver a diferença na sua vida. Qual é a diferença? É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Através do seu exemplo, tudo pode mudar. Você pode converter várias pessoas, então você tem que viver o exemplo. Entendeu? Dando continuidade, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de suas consciências para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportai-os com paciência. Isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se chamou em sua boca. Aqui a palavra está dizendo, Deus não cometeu pecado, Jesus no caso não cometeu pecado nenhum, e ele pagou um alto preço. Da boca de Jesus você não ouviu falar um dolo nenhum. A Bíblia está falando aqui, ó. Ela é viva, ela é clara. A minha fala em outra versão, meu querido, né? A minha fala assim, ó. Qual não cometeu pecado nenhum, na sua boca se achou engano. Entendeu? Não se achou engano, né? E a palavra deixa bem claro, né? Que ele foi um exemplo vivo, até, né? o fim. Até o fim. Até o fim. E ele não reclamou, não murmurou, não questionou, apenas entregou a sua vida a Deus. E tudo se cumpriu. Entendeu? Dando continuidade. Pois ele, quando ultrajado, não revitava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então aqui Deus está falando que sobre o madeiro ele levou todas as suas enfermidades. Então assim, nesse tempo que a gente está vivendo, o que você tem feito? Depositou sobre ele a sua fé? Ou você ficou, que nem o irmão Marcelo falou no início, ficou sofrendo, assistindo na televisão, no qual tem falado várias coisas que entristece o coração? Aí eu te pergunto, o que você está fazendo na sua casa? Está vivendo dentro da televisão, ouvindo coisas vãs, coisas inúteis e amargas ao coração? Ou você está fazendo algo que agrada o coração de Deus e constantemente seu coração também se alegra? Então, essa é a pergunta que eu faço. E aí, para acabar assim, o texto, porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então assim, é até um convite para aquele que está disperso, desgarrado de Deus, que está afastado da presença de Deus. Será que hoje não é o seu momento de chegar junto a Deus? Será que hoje não é o momento de ter fé e entregar a vida totalmente a Jesus Cristo para viver uma nova vida em Cristo? Porque a Bíblia está fazendo o convite. Ela deixa bem claro, né? A Bíblia convida, né? E para se fazer isso aí hoje em dia, às vezes o pessoal dá uma desculpa, né? As igrejas estão fechadas. Mas para se chegar até a Deus hoje, meu querido, não precisa de igreja estar aberta. Dobra o joelho no seu quarto, meu querido.
Dobra o joelho na sua sala, onde você sentir vontade, dobra o seu joelho e fala com Deus, tá? Clama a Deus. Se o Bartimeu não clamou, não viveu o milagre dele, você também vai clamar, você também vai viver o seu milagre, tá? O viver pela fé, meu irmão, começa, a igreja na verdade em si somos nós. A igreja começa em casa, e eu tenho sempre ditado, né? Às vezes eu falo para os irmãos, a igreja começa em casa. Aqui dentro é um cumprimento, né? Do que a gente tem vivido dentro de casa, né? Eu sei que tem muitos irmãos que apresentam uma coisa em casa e dentro da igreja é outra coisa, né? A gente vê muitos casos por aí, mas Deus vem tratar cada coração, Deus vem mudar, igual o irmão estava falando, né? Se verdadeiramente entregar a sua vida a Deus, né? E seguindo Ele com fé, Ele vai mudando, a mudança vai haver, né? Vai havendo a mudança, a transformação genuína em cada irmão, né? Através do agir de Deus, através do Espírito Santo, através da fé que a pessoa também adquire, né? Em servir e em buscar a Deus, né? O irmão me trouxe uma questão muito grande, né? Me deixou uma questão muito grande relacionada, né? Em servir a Deus verdadeiramente, né? Hoje em dia é fácil, meu irmão? No mundo que você está vivendo hoje em dia é fácil? Você levar uma fé pautada? Não é fácil, né? Mas a palavra deixa bem claro, ele disse, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá, né? Ele deixou bem claro para a gente que ele veio como carne para mostrar para a gente que é possível vencer o mundo, as coisas mundanas, né? O que tem apresentado para a gente aí. Hoje, esse Covid, essa bagunça que está nesse nosso mundo aí, a gente consegue agir de que maneira, ajudar de que maneira? Orando, meu irmão, pela fé, buscando que Deus vai fazer a mudança, que Deus vai fazer a mudança, eu creio, tá? E eu quero só deixar aqui, irmão Michael, um versículo também que fala sobre o profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu, de que maneira? O profeta tem o que? Tem visão, né? Quem tem visão da fé, meu irmão, vê o que ninguém vê, meu querido. Quem tem visão, Raquel, vê o que ninguém vê. Quem tem visão, quem enxerga pela fé, vê o que as pessoas não conseguem enxergar, quem não tem fé, né? Vê o milagre do azeite, né? O irmão pode abrir para mim 2 Reis 4:1. Que milagre que foi aquilo? Aquilo foi pela fé. Esse milagre que o irmão vai ler aqui agora para a gente foi pela fé. Não foi por, eu estou necessitado, eu estou precisando, né? Me ajuda. Não, foi por clamar, foi por busca mesmo, foi por entrega a Deus, né? 2 Reis 4:1. Isso. Pode ler para mim, meu querido, por favor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor? É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te direi de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses chegavam às vasilhas, e elas as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ela respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai vendo o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você viu o que é mover pela fé, meu irmão? O que é o agir da fé, né? Essa mulher teve fé de chegar até o profeta Eliseu e explicar a situação dela, o qual ela vivia, né? Muitas das vezes a gente fica se corroendo, né? Às vezes fica murmurando, xingando, às vezes até brigando com a esposa dentro de casa, mas a gente não tem capacidade de dobrar o joelho e falar com Deus, né? Porque Ele consegue mover o céu e as terras, irmão, por você, por mim, pelo irmão, tá? Basta a gente clamar, né? Basta a gente se curvar perante Ele, né? Não precisa muito, meu irmão, só se curva perante Ele. Você vai estar se curvando perante a pessoa certa, você vai estar falando com a pessoa certa, você está falando com Deus, que vai mudar a sua história, vai mudar a sua causa, como mudou a história da mulher do milagre, né? De azeite, né? E muito mais, meu querido, e muito mais.
Deus não é simplesmente pedir um milagre para ele mudar uma situação sua, mas é viver, né, uma vida reta, uma vida de conquista, uma vida de bênção, né, uma vida de vitória, né, dentro do seu lar, meu querido, né? Quando esperamos em Deus pela nossa fé, tudo que chega até você, Deus honra, meu querido. Quando esperamos em Deus pela nossa fé, tudo que chega até a nós, Deus honra, né? Ela não tinha um pouco de óleo, de azeite lá, né? O profeta não perguntou para ela o que tem. E ela falou, tem um pouco. Ela falou assim, vai, traz, né? Vai, pega emprestado as vasilhas lá, vamos encher as botilhas. Vamos encher. E Deus fez um milagre, Deus honrou aquela mulher. Deus jamais vai desamparar um servo seu, meu querido, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Às vezes é só uma questão de um passo para Deus, basta um passo para Deus só, nada mais que um passo, né? Tudo que chega até você, Deus honra, né? Em 2 Reis 4,14, vai um pouquinho para frente, irmão Miquel, 4,14. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pode comprar. Disse Eliseu, chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por esse tempo daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Mais um milagre, meu irmão. A Bíblia nos relata muito milagre. Está aqui, ó, o manual do homem. Eu apresento para você. Manual do cristão, manual do servo. Está com dificuldade, meu irmão? Está passando algum tipo de dificuldade? Dobra seu joelho, vai para a palavra de Deus. Aqui ele fala contigo, meu irmão. Verdadeiramente, aqui você vai ouvir Deus falar contigo, tá? E você vai ver as respostas dele, meu irmão, imediata. Eu creio no imediato de Deus na sua vida, meu irmão, tá? Que milagre de Deus, quando há de acontecer, não demora muito não, meu irmão. Às vezes você acaba de derrubar seu joelho, você não colocou de pé, o milagre já aconteceu. Eu creio, já aconteceu comigo, tá? E essa mulher não podia ter filhos, né? Ela não tinha filhos, na verdade, né? E o profeta Eliseu perguntando, né, o seu servo, né, por Geazi, né, e ele falou que ela não tinha filho, né? Então ele orou, né, e Deus concedeu um filho a essa mulher, né? E Deus, ele tão honra, meu irmão, tão honra. Se a gente for um pouquinho mais para frente, tá? No versículo de Reis 4,14, um pouquinho para frente, a gente vai ver que o filho dela veio a morrer, veio a falecer, né? E ela levou até o profeta de novo, né? E ele orou e o menino reviveu, tá? E aquilo que Deus te entrega na sua mão, meu irmão, não tem nada que tira não, meu irmão, é seu. O que Deus te dá é seu. Então se tiver que buscar algo, busca na fonte de água viva, busca em Deus, tá? Busca naquela comunhão sua, do seu joelho dobrado. Se você não tem esse tipo de intimidade, começa a buscar, começa falando um oi, uma boa noite, um bom dia, mas começa a falar com Deus. De alguma maneira você vai conseguir ouvir Ele de alguma maneira tão especial que você vai falar assim, nossa, aquele irmão falou na live lá e é verdade, Deus fala com a gente. Aquele irmão não estava louco não, aquele irmão não é mais um louco não, aquele irmão falou e Deus está falando comigo. Eu creio nisso aí, meu irmão. Deixa eu te falar de outra coisa. Quando Deus cuida, meu irmão, Deus cuida do sobrenatural, não, Miquel? Tanto que essa mulher, né, ela por ter concebido o filho, que ela não tinha filho, Deus deu um filho a ela, e depois ela veio a perder, mesmo assim ela foi até o profeta e falou assim, foi Deus que o profeta orou, Deus me deu esse filho. Aí ela foi e apresentou o filho ao profeta, morreu, né? Mas ela não foi questionando, você pode ver que ela não foi questionando, aqui o filho que eu não pedi, né? Ela foi lá e falou, ele morreu. Não, peraí. O profeta orou e o milagre veio, o milagre aconteceu, o menino reviveu. Que é aquilo, né? Quando Deus faz, Ele não faz por metade, né? Não, Deus não faz nada pela metade, a obra é completa, né? Então, assim, a obra de Deus é completa. Quando você vive a fé ela é viva, eficaz e cumpre aquilo que Deus prometeu. Você viveu o sobrenatural de Deus. Quem experimentar o sobrenatural de Deus uma vez, meu irmão, jamais deixa. Quem experimentar a fé, viver pela fé, jamais você vai ser. Não vai ser qualquer ventinho doutrina, não vai ser Covid-19 que vai parar você de derrubar seu joelho de orar, não, meu irmão. Muito pelo contrário, tá? Se Deus reviveu o menino aqui, o que é o Covid-19?
que uma situação dessa perante Deus, né? Se Deus quiser fazer, meu irmão, não vai ser ninguém que vai atrapalhar, não vai existir ninguém que vai entrar na frente para atrapalhar, né? E tem um outro milagre também que eu quero compartilhar contigo, meu irmão, que está no 2 Reis 6:17. Vou até acompanhar isso aqui. 2 Reis 6:17. Né? Que Eliseu estava, né, sendo procurado pelo rei, né? E o menino, né, acordado, viu, né, o exército cercando, né, a casa onde eles estavam. E ele, né, o moleque falou: Eliseu, acorda, olha a situação, né? E nesse momento, meu irmão, Eliseu não orou a Deus para que Deus enviasse o exército dele e para poder combater aquele exército. Ele já tinha confiança. A fé dele era sobrenatural daquela que tem em Deus, que ele já tinha confiança que Deus já estava agindo, né? Que tanto que ele pediu assim, ó, ele pediu para que Deus abrisse o olho do menino, né, do seu servo Geazi, né, que estava com ele, para que ele visse a realidade, para que ele visse o sobrenatural de Deus, né? E Deus deixa bem claro, né? Se ele tivesse pedido, né? Não, ó, Senhor, ó, o exército inimigo está aqui, ó. Pai, manda seu exército. Não, Senhor, eu creio que tu está na direção. Eu creio que tu está no comando. Então, meu irmão, eu creio que Deus está na direção do teu lar. Eu creio que Deus está na direção da tua casa. Eu creio que Deus está na direção da nossa casa, irmão Miquel. Deus está no comando de tudo, meu irmão. Basta a gente crer, se curvar perante Ele. Basta a gente acreditar no mover da fé, no agir. O diferencial de Deus é o agir, né? Deus age para aquele que se curva perante Ele. Deus não é intruso, irmão Miguel. Deus não chega, se você não pedir para Ele, meu irmão, Ele não vai vir aqui e falar: irmão Miguel, você está precisando de uma bênção? Não, você tem que buscar, né? Tem que buscar. E aí é uma coisa assim, você tem que clamar a Deus, não reclamar a Deus. Exatamente. Deus não está ali querendo ouvir a sua reclamação, Deus está ali querendo ouvir e receber o seu louvor, a sua adoração, né? Então, para você ser abençoado, você tem que adorar a Deus, porque aí as bênçãos te alcançam. E se você for ver, irmão Miquel, eu trouxe dois temas aqui, né? Eu trouxe o tema do cego Bartimeu, vou voltar um pouquinho para trás do cego Bartimeu aqui, que ele não enxergava, mas ele tinha a fé dele, enxergava pela fé, né? Chegava pela fé. E trouxe aqui a do profeta Eliseu, que ele pediu para que o mesmo menino enxergando, tá? Mas ele enxergava no olho sem, vamos falar assim, um olho humano, sem fé, sem viver a fé. E ele pediu para que Deus abrisse o olho do menino pela fé, para ele poder enxergar pela fé, né? Então tínhamos Bartimeu, que era cego, mas enxergava pela fé, né? E tínhamos o menino aqui, Geazi, que enxergava, mas não tinha essa visão da fé. Ele passou a ter depois que o profeta Eliseu orou a Deus, né? Que Deus abriu a visão dele, ele passou a enxergar pela fé. Ele era cego espiritualmente, né? Cego espiritualmente, né? E o Bartimeu era um cego de visão, mas não espiritualmente, que tanto que a fé dele era tanta que ele clamou tanto a Jesus passando pelo caminho, e Jesus foi até ele e curou ele, né? E liberou a cura a ele, né? Porque assim, uma coisa sobre o cego Bartimeu, ele era no meio da multidão. No meio da multidão. A fé dele foi tão grande que Jesus conseguiu ouvir ele. E pode ter certeza que no meio daquela multidão tinha muita gente querendo alguma coisa, mas não alcançou porque faltou a fé. Faltou a fé. E o cego não, ele teve, a fé dele foi tão assim gloriosa que Jesus ouviu o clamor e foi até ele. Ele não precisou ir até Jesus, Jesus foi até ele. Então isso que é o mais interessante. Jesus se conduziu a pessoa dele até o cego. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? A mesma coisa ele disse assim, né? Jesus, você é a base, é a raiz, né? Daquilo que o cego consegue ver. Ele é a base, Jesus é a base, é a raiz, meu irmão. Aquilo que você não consegue fazer com os seus braços, irmão, vai para o joelho, vai para a fé, vai para Jesus, droga o joelho, pede. Está difícil, está desempregado, a empresa se mandou embora, a situação está difícil. É tempo de viver pela fé, meu querido. É tempo, a palavra está aqui. Isso aqui não é um livro que você deixar na partilheira lá quando você for fazer uma faculdade, lá você abrir ele, lá buscar alguma coisa. Não. Isso aqui é seu livro diário, a sua vida diária está aqui, meu irmão. O manual humano está aqui, ó. Quer ter vitória? Busca aqui, busca em Deus. Quer vencer? Vença pela fé, rompe pela fé, meu irmão. Vence pela fé. O cego Bartimeu
rompeu, né? Eliseu orou, Geazi viu, enxergou pela fé, né? De maneira nenhuma, o que não consegue enxergar nesse mundo aí, o que tem tampado nossas visões, as televisões do dia a dia, as notícias, o noticiário, que o mundo vai parar, que vai fechar, que vai deixar de fechar. Desliga sua televisão, aquilo lá que você tem que isolar, e vem na palavra, vai falar com Deus, vai falar quem foi o autor e consumidor, que é o autor e consumidor da nossa fé, meu querido, vai falar com quem construiu o mundo, vai falar com Ele. Ele tem a resposta certa para mim e para você. No momento de angústia, no momento de desespero, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa qual a situação, o problema é a situação que você tem que se levar até Deus, tem que levar até essa pessoa certa, né? Às vezes a gente comenta com um amigo, a gente comenta com um irmão, a gente comenta tantas coisas com o irmão, que são problemas que a gente está vivendo, e a gente esquece de levar até Deus, né? E Deus está ali, né? Fala comigo. Tipo assim, ele fica assim, fala comigo. Ó, ele vai falar, fala comigo. E a gente acaba deixando, comenta com tantas pessoas e não comenta com Deus e não fala com Deus, não se curva perante Deus e entrega, né? É uma situação tão difícil, Miguel. Eu escrevi uma coisa aqui que é interessante, que é assim: a fé é viva e depende de cada um de nós para que ela permaneça em nós. Sim. Para podermos alcançar a salvação. Não bens materiais, não coisas passageiras. Você buscando a presença de Deus para alcançar a salvação, automaticamente as bênçãos virão sobre ti. Você não precisa correr atrás dela. Infelizmente, muitas pessoas têm corrido atrás das bênçãos onde tem caído de cara, batido de cara no muro. Então, assim, a gente tem que enviar fé para alcançar a presença de Deus em nossas vidas e o objetivo principal que é a nossa salvação. E assim, será que muitos estão correndo atrás dessa salvação? O mundo, né? O mundo está esfriando a fé de muitos, né? Se parar para analisar a situação, né? Esfria a fé de muitos, né? Porque se você não tiver firmado, buscando, ali se alimentando, né? Diariamente na palavra de Deus, com a sua fé, orando, buscando a Deus, clamando, meu irmão. Qualquer mentira de doutrina, meu irmão, qualquer situaçãozinha, tira você da presença de Deus, meu irmão. Infelizmente é assim que funciona. Infelizmente é assim que funciona. Nós devemos viver pela fé, né? E viver pela fé não é simplesmente eu falar que eu estou vivendo pela fé, né? É eu viver, né? Para as pessoas pensarem, aquele rapaz ali, ó, ele está trabalhando, aquele rapaz não está trabalhando, mas você não vê ele reclamar de nada, você não vê ele falar nada, está ali quietinho no canto dele. Ele está vivendo pela fé, meu irmão. Tá? Ele está vivendo pela fé, ele está buscando, né? Ele tem a resposta na hora que ele necessita, a resposta vem. Na hora que ele tem fome, o alimento vem. Deus cuida dos seus, meu irmão. Deus cuida, né? O irmão pode falar para mim o que quiser falar, mas eu vivi uma situação da minha vida que eu verdadeiramente descobri o que é a fé na vida do cristão, o que é a fé na vida de um homem. Vou falar assim não, porque às vezes fala cristão, às vezes eu não acho um peso muito grande, eu não sou cristão, eu sirvo em outra igreja, né? Eu vou para outra denominação, irmão. Mas a fé em Deus não se passa só em placa de igreja. A fé em Deus é você em Deus, é o seu crer, o seu buscar, a sua entrega, né? Se você buscar a Deus, não interessa em qual igreja que você vá, não interessa em qual situação que você esteja vivendo, não interessa em qual país que você está, busque em Deus verdadeiramente. É o mover, né? O mover é pela fé. Então, pode dar continuação, meu irmão, no seu... Assim, tem algumas coisas que eu escrevi aqui, até referente a esse tempo, porque assim, muitas empresas hoje, infelizmente, estão mandando pessoas embora, né? E algumas estão reduzindo o salário e tal. Então eu escrevi, é uma pergunta que eu vou fazer a quem está nos ouvindo, principalmente para os cristãos. Nesse tempo de dificuldade, como você está agindo? Outra pergunta: está reclamando por ter o seu salário reduzido ou está agradecendo a Deus por ter o seu salário reduzido? Porque é o tempo que a gente está vivendo. Hoje é uma situação difícil. Assim, até quem é empresário está sofrendo mais por tudo que está passando. Será que ele vai ter o seu dinheiro para pagar o funcionário mês que vem, ou daqui 15 dias, daqui 10 dias? Ele não sabe. Então, assim, isso é viver na fé. Entendeu? Aí, assim, até coloquei assim, ó: como cristãos, temos que agradecer e não ficar murmurando, pois quando passamos a murmurar ou reclamar, pode ter certeza, estamos deixando de abençoar alguém e de sermos abençoados também. Com certeza. Pode ter certeza que muitas pessoas gostariam de estar em seu lugar, ocupando o seu trabalho, ocupando a sua vida social,
ocupando sua vida ministerial. Porque assim, quando a gente passa a reclamar, tudo isso vai se afastando da gente. A gente vai perdendo aos poucos sem perceber. Sem perceber. A gente vai perdendo, quando a gente vê, a gente já está no buraco. Então assim, cristão, como você tem agido? Clamando ou reclamando? Essa é a pergunta. E depois eu termino aqui, ó. Seja grato a Deus e faça valer a sua fé como combustível para a sua vida. E se esforce para viver o máximo de Deus. E seja exemplo para o próximo, para que o próximo veja em sua vida o reflexo de Cristo. Então assim, a gente tem que realmente viver Cristo, viver o exemplo, para que a gente venhamos ser o espelho, o reflexo para as outras pessoas. Porque assim, você pode ter certeza, no mínimo detalhe como você age no seu dia a dia, tem alguém vigiando, te vendo. Se você fizer algo de errado, aquilo vai soar negativamente. Mas se você sempre está ali fazendo o correto, agradecendo, mesmo em silêncio, pode ter certeza que alguém está vendo o seu agir no dia a dia. Se você estiver agindo corretamente, aquilo vai ser um canal de bênção para outra vida. E às vezes uma pessoa, ela é achegada a Deus sem o seu conhecimento, mas pelas suas atitudes. Às vezes a pessoa fica ali te vigiando, te olhando, você se torna um exemplo para ela. Ela não, nossa, aquele cara tem algo diferente. Aquela pessoa realmente tem Cristo na vida dela. Quero conhecer esse Cristo verdadeiro. Às vezes a pessoa procura uma igreja sem o seu conhecimento, mas o seu testemunho de vida fez com que ela alcançasse essa situação. Então assim, tudo isso é a fé que a gente tem que viver o dia a dia. No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida social, dentro da sua casa, que o irmão Marcelo falou. O cristão, ele começa dentro de casa. Entendeu? Assim, você tem que ser exemplo dentro de casa. Trata bem a sua esposa, trata bem os seus pais, trata bem os seus filhos. Você quer conhecer uma pessoa como realmente é, que sempre o pastor fala? Você quer saber como aquele homem é verdadeiramente? Pergunte para a esposa dele. Você quer saber como aquela mulher é? Pergunta para o esposo. Porque só entre eles sabe o que vive realmente. Se vive em Cristo ou não. Porque assim, é fácil você chegar na igreja, cumprimentar os irmãos, dar uma glória a Deus, dar um aleluia, e lá fora? Louvar, né? Como que é lá fora a sua vida? Você vive pela fé? Ou você simplesmente vive a vida e deixa a vida te levar a qualquer lugar? Em Hebreus 11, né, irmão? Só para dar uma pauta para o irmão aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Segue o Bartimeu? Não via? Não via. Tinha fé. Clamou. E a fé alcançou, né? Buscou a Deus. A fé alcançou. Ele via falar, né? Jesus está passando, Jesus está passando, Jesus está passando, Jesus está passando. Ele via falar, né? E a fé dele, né? Aquilo ativou a fé dele automaticamente no clamar dele, ativou a fé de Deus também, né? Imagina o clamor que ele tem clamado a Deus, né? Da mesma maneira, meus irmãos, que o cego Bartimeu clamou a Deus, eu gostaria que vocês clamassem também, independente da situação que vocês estão vivendo, independente da situação que está passando no seu lar, as dificuldades que você tem encontrado, clame a Deus. É tempo, meu irmão, é tempo de viver pela fé, é tempo de buscar verdadeiramente. O que Deus quer para mim e para você é que se chegamos mais perto dele, é que se entregamos verdadeiramente a ele. Não importa a situação, tem coisas na sua vida que só você e Deus sabem. Então, no seu particular, dobra seu joelho e fala com Deus. Tá? Fala com ele, entrega para ele, fala: Senhor, isso me atrapalha chegar até ti. Viu? De maneira nenhuma, meu querido, de maneira nenhuma. Tá? Ele vai te receber de braços abertos, tá? E você vai ser alimentado. Tá? Você vai ser alimentado através da sua fé. Ele vai falar contigo, ele vai cuidar, ele vai te honrar. Você vai ver que vai vendo mudanças na sua vida, que Deus vai fazendo, que é tudo pelo seu mover, pela sua busca, né? Se você se entregar verdadeiramente como o cego Bartimeu se entregou, você vai ver pela fé, você vai ver o sobrenatural. Você vai enxergar como o profeta Eliseu enxergava, né? Ele via o que ninguém via, né? Ele vivia pela fé, então ele via o que ninguém via. Ele vivia constantemente na busca ali com Deus.
né? Então, verdadeiramente, meus irmãos, viva o milagre do azeite na sua vida, viva o milagre da bênção do filho na sua vida, tá? Viva o milagre da visão do menino, tá? Se você não teve essa visão pela fé, é que você venha ter nessa noite também, tá? Nesses dias que tem vivido aí, mas se entregando a Deus, buscando a Deus verdadeiramente, tá? E se você tem alguma dificuldade, meu irmão, gostaria que você deixasse aí o pedido de oração para a gente estar orando. Se você tem alguma dificuldade, tá? De estar buscando, se vê algum tipo de impedimento, estamos aqui, meu irmão, estamos aqui para servir o reino de Deus, tá? Porque algum dia alguém pagou o preço por nós, tá? Pagaram o preço por nós para nós estarmos aqui hoje. Jesus pagou na cruz, tá? E veio salvando o irmão. Os irmãos chegou até mim, anunciou a graça minha, anunciou a palavra ao irmão, e estamos aqui, meu irmão, tá? E vivemos pela fé também. Vamos falar que nesses dias não tem sido difícil para nós? Tem sido difícil sim, tá? Mas acreditamos que Deus pode melhorar a cada dia, que Deus vai fazer mudança a cada dia na nossa vida, tá? E o pão nosso, Ele tem alimentado os seus a cada dia, Ele vai alimentar a sua casa a cada dia. Não se preocupe com conta, tá? Não se preocupe com nada, crê somente em Deus, busca Ele, fala: Senhor, ó, tá aqui, minha dificuldade é essa, Pai. Tá? Eu necessito de ajuda de ti. Aquele irmão lá na live falou que o Senhor move o céu e a terra pelos seus, então eu estou aqui clamando a ti, tá? Faça a prova de Deus, meu irmão. Busca Deus verdadeiramente. Viva pela fé de Bartimeu, né? O irmão quer comentar mais alguma coisa? 1 Pedro 1:21 fala, né? Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então aqui fala, né, que a gente tem que ter, a nossa fé tem que estar baseada em Cristo, né? Porque ele levou sobre si todas as dores, todo o sofrimento, morreu, e ele ressuscitou, e a glória é toda de Deus, né? Se você parar para analisar, eu estava comentando com a minha esposa essa noite, irmão Miquel, a respeito até disso aí, a respeito do agir da fé. Esse Covid-19 aí é para dar um chacoalhão nos irmãos também, meus queridos. É dar um chacoalhão, porque você está levando uma vida, tá tudo bem, está tudo maravilha. Eu tenho um emprego abençoado, eu tenho vou passear, vou para a praia, de repente, pum, cessou tudo. Para acordar o cristão, né? E o que você precisa fazer agora? Você sabe que lá atrás você buscou e Deus te ouviu. Então volta lá atrás, meu irmão. Dá 2 passinhos para trás, fale com Deus, para você continuar andando de novo, você caminhar na fé, Ele está de braços abertos esperando. Tá? Não importa a sua situação, não importa qual religião que você pertence, meu irmão. O importante é você buscar a Deus verdadeiramente. Tá? Busca a Deus de todo o seu coração, entrega a sua vida a Ele, entrega o seu eu a Ele, sabe? Assim, fala assim: eu não pertence mais a mim, o meu eu te pertence, Pai. Então toma conta da minha vida, toma conta da minha casa, toma conta do meu agir, do meu dia a dia. Amém, meus irmãos? E é isso aí, meu querido, é o que eu queria deixar para vocês nessa noite. Tá? A gente vai estar orando para encerrar agora. Tem algum pedido, irmão, de oração? Não tem nenhum pedido, mas a gente não está orando, né? Vamos agradecer aos irmãos que acompanhou a gente na live aí, né? Obrigado, irmão Micael, pela presença aí, tá? Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Amém. Continue sendo usado assim grandemente. Estamos juntos aí, irmão. Precisar de mim, estou à disposição. Eu agradeço, né, primeiramente a Deus pela oportunidade e você como o nosso líder, né, do departamento de homens, que esse ministério venha a ser abençoado cada vez mais, que Deus venha colocar sobre esse ministério o teu poder, a tua glória, que possamos alcançar vidas, né? Porque assim, a gente tem que levar a palavra de Deus fora das 4 paredes, né? A palavra de Deus ela tem que ser pregada para todo mundo, e hoje isso está sendo possível, né? Com toda essa situação, Deus abriu as portas para que surgissem as lives, e a palavra de Deus está sendo anunciada não só dentro das 4 paredes, está sendo anunciada para o mundo. Então Deus tem alcançado as vidas, e isso que é glorificante, né? É maravilhoso saber que a palavra de Deus ela é viva, permanece viva e sempre permanecerá viva. Então assim, Deus é Deus, se resume em tudo isso daí. Deus é Deus. Deus é Deus, e obrigado, né, pela oportunidade. Eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço os irmãos também, tá? Que têm nos ajudado aqui com a live, o irmão Gilberto, o Ailton, a esposa dele, a esposa do irmão Miquel, estão aí junto com a gente aí também, tá? E vamos estar orando para a gente estar encerrando então.
tá? Que nessa noite, meu irmão, Deus possa tocar no coração de cada um aí, e vocês começarem a ter uma intimidade mais profunda com Ele, sabe? Começar a mover, né? Essa fé que está guardada nesse seu coraçãozinho aí, começar a acrescentar ela, né? Começar a alimentar ela, né? Buscando a Deus, né? Crendo que Deus, né, possa mover o céu e a terra por ti. Ele vai mover, meu querido, eu creio, tá? Que Deus venha abençoar cada lar nessa noite, tá? Deus venha cuidar de cada lar, tá? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez, meu Pai, entrar em Tua presença, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que nessa noite, meu Pai, Tu possa visitar a cada lar, meu Pai, Tu possa tocar em cada coração, Senhor, que Tu possa, Espírito Santo de Deus, explicar de maneira mais fácil para eles, Senhor, o mover da fé, Senhor, o agir da fé, Pai querido, em cada coração, Senhor. Senhor, toca, Pai querido, em cada pai de família dessa noite, Senhor. Tira todo o desespero, toda a dor, toda a angústia, Senhor Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, toca também, Pai querido, naquele que está desesperado, naquele Espírito Santo de Deus que tentou até tirar a vida, Senhor. Eu repreendo, Pai querido, o espírito de morte na autoridade do nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toca também, Espírito Santo de Deus, naquele que está vivendo estado de depressão, Senhor. O Espírito Santo de Deus venha tocar, que Deus venha curar, Pai querido, essa pessoa, que Deus venha agir, Pai querido, no mais íntimo de cada um deles, meu Pai. Abençoa, Senhor, essas pessoas, abençoa esses lares, Senhor, abençoa esses homens, Senhor, dê condições a eles, Espírito Santo de Deus, de manter os seus lares, Senhor, dê condições a eles, Espírito Santo de Deus, de manter a casa firme na Tua presença, meu Pai. Tira, Espírito Santo de Deus, toda mágoa, todo pensamento contrário, Senhor, toda raiva, Senhor, vai quebrando, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que eu lhe peço, meu Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado.